Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar mais um pouco a respeito da poesia concreta. Na semana passada, nós estudamos o plano piloto da poesia concreta. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento dessa tendência de vanguarda até os dias de hoje. Os primeiros exemplos de poemas concretos foram publicados por Augusto de Campos em 1955, na revista Noigandres. Tratava-se de uma série de poemas coloridos que o autor chamou de Poeta Menos. Há também uma publicação, no formato de álbum, do Poeta Menos, que eu recebi de presente do próprio Augusto. Eu vou mostrar para vocês, com essa dedicatória que o Augusto fez para mim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses poemas. São poemas coloridos, com as palavras, linhas, sílabas e letras espacializadas na página, à maneira do lance de dados de Mallarmé, de tal modo que a leitura se multiplica em várias leituras possíveis, em vários trajetos. Você pode ler da esquerda para a direita, pode ler horizontalmente, verticalmente, fazer leituras na diagonal, sem que uma determinada leitura se sobreponha à outra. Ou seja, é uma obra aberta, conforme o conceito do Humberto Eco. Uma obra em que o leitor ou o espectador participa da construção de significados da obra de arte. O que o próprio Augusto escreve a respeito desses poemas, numa espécie de introdução? Augusto escreve assim: ou aspirando à esperança de uma Klangfarben Melody, ou melodia de timbres, com palavras como em Webern, uma melodia contínua, deslocada de um instrumento para o outro, mudando constantemente sua cor. Aqui, Augusto faz referência a Anton Webern, um músico dodecafônico austríaco, o discípulo mais radical de Schoenberg, que inventou essa melodia de timbres, em que cada nota de uma frase sonora é atribuída a um instrumento. Assim como no poema de Augusto, as várias palavras, sílabas, letras recebem cores diferentes, como se fossem várias vozes ou vários timbres de instrumentos musicais. Continua Augusto. Instrumentos: frase, palavra, sílaba, letra, cujos timbres se definem por um tema gráfico fonético ou ideogrâmico. Lembrando que o ideograma é essa justaposição de signos. A necessidade da representação gráfica em cores, que ainda assim apenas aproximadamente representam, podendo diminuir em funcionalidade, em certos casos complexos de superposição e interpenetração temática, excluída a representação monocolor, que está para o poema como uma fotografia para a realidade cromática, no caso, a fotografia em PB. Mas luminosos ou filme-letras
quem os tivera. Reverberação, leitura oral, vozes reais, agindo em, aproximadamente, timbre para o poema, como os instrumentos na Klangfarben Melody, de Webern. Muito bem. Eu vou publicar aqui uma imagem, né, de um desses poeta-menos. Vou falar mais um pouquinho a respeito. Na primeira fase da poesia concreta, essa fase mais geométrica, né, digamos assim, mais ortodoxa, vocês estão vendo a imagem? Sim, sim. Então, nessa fase mais ortodoxa da poesia concreta, o que se usava, sobretudo, era a espacialização das palavras e das linhas, a supressão da sintaxe, dos sinais de pontuação, na maioria das vezes, das maiúsculas. Os poemas eram construídos de acordo com uma geometria abstrata, assim como acontece no lance de dados de Mallarmé. Os poemas são bastante concisos, sem elementos de ligação, né, como conjunções, preposições, artigos. E esses poemas eram construídos conforme a lógica do ideograma, ou seja, a montagem, a justaposição de signos, o que nos faz lembrar daquela frase de Apollinaire: é preciso que a nossa imaginação pense de maneira analítica, de maneira... Como que é a frase? É preciso que a nossa imaginação comece a funcionar de maneira menos sintático-discursiva e mais analógica e ideográfica. A palavra analógica diz respeito à analogia, à comparação, e a palavra ideográfica diz respeito à maneira de funcionamento do ideograma. Muito bem, dessa fase mais geométrica, né, mais ortodoxa da poesia concreta, vamos mostrar mais alguns exemplos, como o poema Pluie, né, do Augusto de Campos. Aliás, o poema Pluvial, Fluvial. Pluie é o poema de Apollinaire. Já vamos mostrá-lo também. Deixa eu só encontrar aqui. Então, esse poema, Pluvial, Fluvial. O poema todo é construído a partir de duas únicas palavras, pluvial e fluvial, que formam uma composição geométrica em que o sentido está contido nessas duas palavras, já que o poema diz respeito a essa relação entre as chuvas e os rios, né? Pluvial, fluvial. Com apenas duas palavras, Augusto de Campos constrói o poema sem precisar de nenhum tipo de construção sintática. Esse poema dialoga com um caligrama de Apollinaire, que é justamente o poema Pluie, que eu vou mostrar agora. Vamos comparar os dois poemas. No poema de Apollinaire, que é um caligrama, as linhas estão dispostas verticalmente, né, na diagonal
na página em branco, simulando a própria chuva, como se as letras das palavras, das frases, fossem gotas de chuva. Isso porque, nos ideogramas de Apollinaire, a ideia básica é figurativa. A diagramação do poema deve reproduzir o assunto tratado no poema. Claro que isso acaba caindo num figurativismo um pouco ingênuo, além de manter intacta a sintaxe e o próprio verso. Apesar de ser um poema muito interessante visualmente, a estrutura sintática do verso está intacta, diferente do poema do Augusto, que rompe com o verso, rompe com a sintaxe e com a própria frase. O poema todo é construído com apenas 2 palavras. Vamos mostrar mais algumas coisas. Antes disso, eu vou fechar os arquivos de imagem que eu já abri. Vamos ver outro poema do Augusto. Um minutinho só. Pronto. Este poema pode ser lido de diferentes maneiras. Com som, cantem. Contém, tensão. Também, tom, bem, sem som. Todo poema é construído a partir dessas sílabas, que tem uma proximidade na sonora, pela terminação anasalada, e também é possível construir palavras e até frases a partir da oralização. Com som, cantem. Contém, tensão. Também, tom bem, sem som. Há o recurso do trocadilho, da paronomásia, rimas internas, mas, sobretudo, há as várias possibilidades de leitura. A maneira que eu li não é a única. Poderíamos ler também. Com som, contém, cantem, tensão, tom bem, também, sem som. Ou de várias outras maneiras. Daí a riqueza, né, de leitura do poema. Um minutinho só, uma coisa. Pronto. Vamos ler mais algumas coisas. Bom, do Décio Pinhatari, um poema que já é um clássico. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe coca, babe cola, caco, caco cola, cloaca. Aqui Décio compõe o seu poema, que é um anti-anúncio publicitário, né, uma paródia de anúncio publicitário, a partir também de poucas palavras, né? Na verdade, de uma única frase. A partir da frase beba Coca-Cola, ele vai desenvolvendo outras palavras, né, similares, como caco, cloaca, cola, o que gera também um certo efeito histriônico pela própria oralização dessas palavras. Há, inclusive, uma composição do Gilberto Mendes, uma composição musical feita a partir desse poema, que depois eu publicarei, né, no grupo de Zap para vocês. Vamos ver mais algumas coisas. Bom, do Haroldo de Campos, vamos ver 2 poemas.
Deixa eu só encontrar o outro. Haroldo escreveu relativamente poucos poemas concretos, né, da fase mais ortodoxa. Logo, ele partirá, né, para outras experiências. Aqui, por exemplo, vem navio, vai navio, vir navio, ver navio, ver não ver, vir não vir, vir não ver, ver não vir, ver navios. A partir de uma única expressão popular, né, ficar a ver navios, ele desenvolve, né, todo o seu poema. Em outra composição, cristal, cristal, fome, cristal, cristal, fome de forma, cristal, cristal, forma de fome, cristal, cristal, forma. Aqui, novamente, são palavras isoladas, né, sem nenhuma forma de aglutinação sintática. Aqui, Haroldo faz um jogo, né, com duas coisas, com duas ideias. Uma delas é a fome de forma, ou seja, essa busca, né, de uma poesia pura, de uma poesia com base em si mesma, sem muita relação, né, com a realidade. E outra coisa, que é a fome da forma, e outra que é a forma da fome, que é a situação, né, da maioria das pessoas em países em desenvolvimento. Mas eu estou procurando um outro poema, né, que não está presente aqui. Bem, após essa data de 1955, em que Augusto de Campos publica Poeta Menos, na revista Noigandres, uma outra data importante é 1956, quando acontece a Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a participação de Ferreira Goulart, Vladimir Dias Pino e Ronaldo Azeredo. Haverá depois uma outra exposição no Rio de Janeiro. Ferreira Goulart, que participa dessa exposição, logo irá romper, né, com o grupo concreto e criar, né, o seu próprio movimento, que ele chamava de neoconcretismo, que floresceu muito, sobretudo nas artes plásticas. Se pensarmos em Lygia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, mas que na poesia, né, não teve muito futuro, sobretudo porque não há nenhuma diferença radical entre o concretismo e o neoconcretismo. Eu vou publicar aqui um poema do Ferreira Goulart. Goulart acusava a poesia concreta de ser muito matemática, racionalista, mecânica, enquanto ele queria uma poesia mais subjetiva. Agora, nesse poema de Goulart, em que nós lemos mar azul, marco azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Nós não temos nenhuma diferença substancial em relação aos procedimentos da poesia concreta. Não se trata de uma outra forma de escrita. A Ferreira Goulart mantém os mesmos procedimentos do concretismo, porém com um discurso diferente, um discurso que privilegia o que ele considera a subjetividade.
Por outro lado, a poesia processo, inaugurada por Vladimir Dias Pino, também não se afasta tanto assim do concretismo. Vamos ver alguns exemplos da poesia processo. Deixa eu procurar aqui no meu computador. A poesia processo tinha como objetivo suprimir a palavra, enquanto os concretistas tinham como objetivo a quebra do verso e, a partir daí, a criação de outras estruturas verbo-voco-visuais. A poesia processo pensava em substituir a palavra pelas imagens, né? Uma poesia totalmente visual. E chegaram, inclusive, a promover queimas de livros, né? De João Cabral de Melo Neto, de Carlos Drummond de Andrade, de Vinícius de Moraes, já que eles consideravam o verso algo anacrônico, né? Algo obsoleto. Eu não tenho aqui no meu computador nenhum exemplo de poema processo. Depois eu posso publicar, né, no nosso grupo de WhatsApp. Então, essas foram as duas dissidências mais importantes da poesia concreta, o chamado neoconcretismo e o poema processo. Do neoconcretismo, o trabalho mais expressivo é o Formigueiro, né, de Ferreira Goulart. O poema todo é construído na forma da fragmentação da palavra a formiga. Então, essa palavra será fragmentada e recombinada de diferentes maneiras para se criar uma relação icônica entre as palavras e as próprias formigas, ou seja, entre o signo e o significado. Este trabalho foi apresentado na exposição do Rio de Janeiro. Outros poetas concretistas interessantes e menos conhecidos, né? Vamos ver agora. Por exemplo, o Ronaldo Azeredo. Um minutinho só. Eu ainda estou apanhando um pouco com esse recurso que o Jorge me ensinou. Então, quando não aparecer, né, um poema, por favor, me avisem. Então, rua, 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 sol. Rua, rua, sol, rua. Rua, sol, rua, rua, sol, rua, 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 ruas. Então, com apenas duas palavras, né, o Ronaldo Azeredo constrói o seu poema. Vamos ver mais alguma coisa dele e de outros poetas concretos menos conhecidos. Velocidade. Este é um poema bem canônico do Ronaldo Azeredo, em que o poema é construído com uma única palavra, né? A palavra velocidade, que vai sendo escrita linha após linha, primeiro apenas a letra V, depois a letra E, depois a sílaba vel, e isso vai num crescendo até chegar na palavra velocidade. E claro que esse crescendo dá a própria ideia da velocidade, de modo que com uma única palavra, quebrada, né, e multiplicadas as suas vogais, ele consegue transmitir a ideia de velocidade. Esses poemas dizem respeito
a fase mais geométrica do concretismo. José Paulo Paes, né, participa da poesia concreta com um trabalho que eu acho bem interessante e que eu vou mostrar agora para vocês. Um minutinho só. Negócio, ego, ócio, cio, zero. Alguns desses poemas hoje podem parecer até um pouco fáceis, né? Ou ingênuos. Isso porque nós já temos bastante informação a respeito da poesia concreta. Mas, na época, isso gerou, né, um escândalo imenso. A revista O Cruzeiro chegou a publicar uma matéria chamando o concretismo de o rock and roll da poesia, né, num duplo preconceito contra a poesia concreta e contra o rock. Neste poema de Haroldo, um poema de cunho mais espiritualista, né, ele escreve: se nasce, morre, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, morre, nasce, morre-se. Este poema também foi musicado pelo Gilberto Mendes. Agora, a poesia concreta não ficou apenas nesse momento, né, da extrema concisão. Bom, eu quero mostrar agora alguns trabalhos do Pedro Xisto, que é um poeta pernambucano, pouco conhecido ainda e muito interessante. E logo vamos mudar de página e falarmos sobre o salto participante da poesia concreta, quando ela incorpora a temática política. Este é o poema Zen, de Pedro Xisto, em que ele consegue transformar a própria grafia das letras Z, E, N em formas geométricas, né? Principalmente linhas verticais e diagonais. Vou fechar aqui algumas páginas para abrir outras. Este é o poema, vocês estão vendo essa letra S que eu publiquei aqui? Ela está visível? Não, Cláudio. Me avisem. Sempre que não aparecer, por favor, me avisem. Agora apareceu, né? Esse é o poema She, né? Ela, em inglês. Mas o modo como Pedro Xisto fez essa composição, né? Bem sinuosa, né? Bem circular, ele sugere, né, um par de seios, como metonímia, né, do feminino. E vamos ver mais um poema do Xisto. Quando não aparecer, né, por favor, me avisem. Apareceu agora esse quadrado? Sim, sim. Não, ainda está a letra S, né? Eu quero mostrar o outro poema. Não estava o quadrado, mestre. Estava. Tá. Então, esse é um epitalamium, na forma de vários quadrados concêntricos. Claro que, em determinado momento, a evolução, né, da poesia concreta acaba se confundindo com as próprias artes visuais, né, com o próprio abstracionismo. Bom, num segundo momento,
A poesia concreta inicia a sua chamada fase participante, que é quando os poetas concretos adotam a frase de Mayakovsky como lema: sem forma revolucionária não existe poesia revolucionária. É dessa fase o poema de Augusto de Campos, Luxo Lixo, em que ele compõe um poema a partir de duas palavras, né, muito semelhantes. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui. Bom, vou ler para vocês alguns poemas de Haroldo de Campos, dessa fase participante, o ciclo chamado Servidão de Passagem. É um poema longo, dividido em vários fragmentos, todos eles em letras minúsculas, sem pontuação, em que Haroldo já incorpora a sintaxe, que a poesia concreta tinha abolido, mas mantém a extrema concisão. Vamos ler alguns poemas, então. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Sangrando de sangue a sangue. Onde moe esta moagem, onde engrena esta engrenagem, moenda, homem, moagem, moagem, homem, moenda, engrenagem, gangrenagem, de lucro a lucro, logrado, de logro a logro, lucrado, de lado a lado, lanhado, de lodo a lodo, largado. Sol a sal, sal a sova, sova a suco, suco a sono, sono a sangue. Quem uísque, quem urina, quem feriado, quem faxina, quem volúpia, quem vermina, carne, carniça, carnagem, sangragem, sangria, sangue, homem, moenda, homem, moagem, numa única palavra, né? A maneira das palavras valise, de James Joyce. Ocre, acre, osga, asco, de míngua a míngua, de magro a magro, de morgue a morgue, de morte a morte. Só moagem, osso moagem, sem miragem, selva selvagem. Estes poemas foram escritos em 1961, portanto, 3 anos antes do golpe de 64, e um bom tempo antes do movimento violão de rua, né, de poesia engajada. Um outro poema interessante é este do Décio Pinhatari, né, o Cristo Dólar, em que ele substitui a efígie, né, do presidente Washington pela imagem de Jesus Cristo, e no verso ele escreve: Cristo é a salvação, né? Só que de uma maneira paródica. CR, cifrão, isto é a salvação, né? Sendo que CR, cifrão, era a abreviatura, né, da moeda da época, o cruzeiro. Então, ao mesmo tempo, nós lemos Cristo é a salvação, Solução. a grana, né, é a solução. Oi? Jorge? Nada não, era justamente isso que eu ia falar. Grana, solução, salvação. Sim. Num terceiro momento da poesia concreta, ela se torna muito mais plástica. É a época da exposição dos popcretos, de Augusto de Campos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos.
O Celso me pergunta sobre o Murilo Mendes. Sim, Murilo Mendes foi influenciado pelo concretismo, sobretudo no livro Convergência. Nesta série de poemas cartazes, intitulados Popcretos, Augusto de Campos faz uma espécie de handmade, ou seja, o recorte e colagem de manchetes de jornal, de revista, imagens diversas, né, fotos, ilustrações, um pouco a maneira da pop art e também do handmade. Aqui neste poema, por exemplo, nós temos a frase saber viver, saber ser preso, saber ser solto. Uma frase do Miguel Arraes, quando ele foi preso pelos militares. Logo em cima, nós temos a palavra ato, com uma interrogação dentro, e o número 13, o que remete aos atos institucionais, né? Na lateral direita, nós temos a palavra mensais, ar livre, novo, América. Depois, mais à esquerda, a palavra dura, que remete à ditadura. Vamos falar, ame, psil, de dinheiro, manhã, liquidação, revolução, ama. Ou seja, é como se fosse uma série de ruídos urbanos, né? Todos esses recortes funcionam à maneira de ruídos. Eu vou abrir a janela para a gatinha visualizar a vida alheia. Então, é como se fossem ruídos visuais que permitem, né, diferentes leituras à maneira da obra de arte aberta. Vou publicar aqui mais uma imagem. Eu ainda estou apanhando um pouquinho com esse recurso que o Jorge me ensinou. Pronto. Aqui, Augusto de Campos faz uma montagem, né, com olhos de várias personalidades, de políticos, de atrizes de filmes, de novelas, e até mesmo o olho de Sousandrade aparece aqui. Claro que quando a poesia concreta chega nesse grau de radicalidade, ela se aproxima muito da própria poesia processo, ou seja, naquele limite entre o que é poesia e o que é artes plásticas. Vou mostrar para vocês agora um dos tesouros da minha biblioteca, que é a famosa Caixa Preta, de Augusto de Campos, que ele fez em parceria com o artista plástico Júlio Plaza, em 1975. A Caixa Preta, como o nome sugere, é um tipo de caixa, né? Uma espécie de álbum que você abre, e aqui dentro tem uma série de coisas interessantes. Por exemplo, poemas objeto. Aqui é como se fosse um tipo de objeto para você colocar em cima da sua escrivaninha, né? Aqui está a palavra língua viagem. Nós encontramos um compacto, né, um disco de vinil, em que Caetano Veloso interpreta dois poemas de Augusto de Campos, o Quasar e um dos Poemóbiles, perdão, um dos poemas da série Poeta Menos, que é o Dias, Dias, Dias. E vocês encontram no YouTube. Depois eu vou localizar o link e publicarei para vocês. Temos aqui o poema Código. Ele construiu esse poema a partir do desenho das letras da palavra código.
todas as letras estão aqui, o C, o D, o G, o O, nesse arranjo geométrico feito pelo Augusto. Temos poemas em braille, temos a palavra fim. Esse é o poema em braille. E várias outras coisas interessantes. Temos o Viva Vaia, pensado também como um poema-objeto para ser colocado em cima de uma mesa. Augusto criou o Viva Vaia em homenagem a Caetano Veloso, quando ele foi vaiado, né, por estudantes que não entenderam a proposta da Tropicália. Naquele famoso show É Proibido Proibir, de 1968, Caetano apareceu no palco, maquiado, com roupas de plástico, rebolando. E para a esquerda da época, né, que era muito careta, isso era coisa de boiola pequeno burguês, né? Os termos que se usavam naquela época. A própria esquerda já foi muito homofóbica. E Caetano recebe uma sonora vaia, chamado de alienado, né, enfim, xingado de várias coisas. Em homenagem a Caetano, Augusto cria o Viva Vaia. E numa página interna, numa contracapa interna, Augusto ainda reproduz esse pop-creto, construído a partir dos olhos de personalidades. Bem, há várias outras experiências. Eu já mostrei para vocês, né, em aula anterior, o Poemóbilis, que também foi feito em parceria com o Júlio Plaza. Aqui a palavra, né, se faz mais presente, embora haja a visualidade, haja todo esse elemento plástico, mas a palavra é essencial para a decodificação dos poemas, né? O Poemóbilis ele foi reeditado há poucos anos pelo Vanderlei Mendonça, da editora Demônio Negro. Então, com alguma sorte, vocês ainda conseguem encontrar. Aqui é uma versão do Viva Vaia, que já estava presente na caixa preta. Muito bem, todas essas experiências, e temos que citar também o CD Poesia é Risco, em que Augusto de Campos faz uma parceria, né, com seu filho, que é músico, né, o Cid Campos, e que registra, né, musicalmente uma tradução intersemiótica, né, da poesia concreta, vamos dizer assim. Além de tudo isso, nós tivemos um desenvolvimento posterior, que é a chamada poesia semiótica, do Décio Pinhatari, que também recorda um pouco a poesia processo. O Décio pensou a poesia semiótica como uma forma de poesia que também prescinde da palavra, utiliza apenas cores e formas visuais, formas geométricas. No entanto, há uma chave léxica que permite a interpretação, ou seja, cada elemento visual pode ser traduzido como uma palavra. É como se fosse um novo alfabeto que ele criasse. Esse poema do Décio, por exemplo, se chama Solviete, Sol mais Soviete, para o Verão, de Mayakovsky, em que ele brinca, inclusive, com o formato das letras russas, do alfabeto cirílico. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais alguma coisa.
há poemas em que ele transforma, assim como Anna Hatterley, letras em desenhos caligráficos, que quase perdem, né, o seu sentido, viram puro grafismo, mas eu queria achar outro poema semiótico. Eu acho que ele não incluiu todos aqui. Bom, esse seria um outro exemplo. Claro que o passo seguinte só poderia ser a poesia eletrônica, a poesia digital. E se vocês acessarem o site de Augusto de Campos, que está hospedado na UOL, basta pesquisarem no Google, Augusto de Campos. Eu acho que o primeiro link que aparecer já é do site dele. Vocês encontrarão poemas interativos. Por exemplo, de um lado, você tem espaços vazios, e do outro lado, você tem determinados elementos que podem ser carregados com o cursor e colocados nesses espaços vazios. Desse modo, o internauta constrói o poema na hora, né? No próprio site do Augusto. É o máximo de interação entre poeta, leitor e poema. A poesia eletrônica ainda está bem no seu início. O Arnaldo Antunes, na trilogia Nome, tem um trabalho bem interessante dentro desse campo. O Ernesto de Mello e Castro também fez coisas muito legais em Portugal. Agora, a poesia eletrônica, ela implica em que o poeta deve ter um bom conhecimento de softwares, assim como da tradição literária. E o que acontece, na maioria das vezes, é que os poetas não entendem nada de computador e as pessoas que entendem de computador não entendem nada de poesia. A esperança é que as novas gerações, né, que já nascem com um celular numa mão e um mouse na outra, possam unir essas duas coisas. O conhecimento das mídias eletrônicas e o conhecimento da tradição literária. Quando eu fui curador de literatura no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, eu cheguei a organizar uma mostra chamada Videopoéticas, com curadoria do Elson Frois, em que ele apresentou vários trabalhos interessantes no campo da videopoesia e da poesia digital. Mas são áreas ainda muito pouco exploradas no Brasil. Antes de finalizar a aula, eu queria mostrar para vocês alguns trabalhos do Edgar Braga, um médico paulista, obstetra, né, que fez o parto dos filhos do Oswald de Andrade, e que também foi um poeta muito interessante, porque ele não seguiu a rigor, né, a lição do concretismo, ou seja, a precisão, a objetividade, né, a clareza. Pelo contrário, ele buscou muito mais o ruído, a abstração, né, o poema que não tem um sentido claro. Por exemplo, nesse poema, há um livro dele chamado Desbragada, organizado pelo Regis Bonvitino, e que talvez vocês encontrem ainda pela estante virtual. Os poemas do Edgar Braga, né, são poemas que não têm nenhuma preocupação com aquela geometria, né, mais certinha, né, de um Mallarmé, de um Mondrian. Lembra muito mais uma caricatura, né, um grafite,
alguma coisa irregular, um rabisco, né? Então, é algo muito diferente da experiência concreta. Há quem, inclusive, não considere, né, Edgar Braga um poeta concreto. Bem, sobre concretismo, vamos ficar por aqui. Após eu encerrar a gravação, começaremos a discussão, né, dos temas abordados hoje, e na próxima aula falaremos a respeito da poesia visual.